Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o segundo domingo da Páscoa do Senhor, nós somos levados a contemplar a ação dos apóstolos logo após a ressurreição do Senhor. Esta ação corajosa de Pedro e dos apóstolos não se dá logo em seguida à ressurreição, porque ouvimos no Santo Evangelho que no domingo da ressurreição o Senhor aparece a Maria Madalena e a envia para anunciar aos apóstolos a ressurreição, e eles não creem. Depois envia as outras mulheres e eles não creem. Por fim, o testemunho de Pedro e João, que correm ao túmulo e veem o sudário no túmulo, enche o coração deles por alguns instantes de clareza, enche o entendimento de clareza da ressurreição, mas ainda assim não creem totalmente. E o Senhor os encontra ao anoitecer daquele domingo, fechados, escondidos em uma casa, com medo da perseguição, com medo da cruz, desanimados com a morte do Senhor. Também há outros dois que voltavam desanimados para a sua terra, Emaús. A estes dois o Senhor aparece ressuscitado, parte o pão entre eles e o entendimento deles se abre, e no mesmo instante eles se põem de novo em marcha, 11 quilômetros de volta, a pé, para contar aos apóstolos da ressurreição do Senhor, e de novo os apóstolos não creem. Nós devemos nos perguntar: o que é que houve com estes homens que durante 3 anos conviveram com o Senhor, que ouviram do Senhor a necessidade de sua morte na cruz, a sua perseguição pelos líderes do templo e da sua ressurreição, e ainda assim não creem? E quando creem, é muito furtivamente, muito levemente. E então o Senhor entra nesta casa na qual eles estavam bem guardados, com medo da perseguição. E o Senhor os saúda, como sempre o saudou: a paz esteja convosco. São duas as expressões que o Senhor utiliza para saudar: a paz esteja convosco e não temais, não tenham medo. E o Senhor tem que saudá-los 2 vezes para que eles tenham noção de que é o Senhor. Novamente o Senhor diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. E então derrama sobre eles o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados. Muitos talvez não prestaram atenção neste Santo Evangelho. Este Santo Evangelho nos recorda de algo muito importante. Uma das acusações pelas quais condenaram o Senhor, se não a principal, é que ele perdoava os pecados. E os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os chefes do templo diziam: este homem blasfema, porque ele se faz igual a Deus, ele se faz de Deus, só Deus pode perdoar os pecados. E o Senhor justamente
é o primeiro dom que dá a seus apóstolos, o dom de perdoar ou não perdoar pecados. Dom este que nós recebemos no sacramento da confissão. Aos seus apóstolos, ele dá este dom belíssimo, maravilhoso, do qual brota e jorra sua misericórdia, para que ninguém mais possa dizer: eu me confesso direto a Deus. Porque há aqueles que dizem: eu me confesso direto a Deus, e que certeza têm que foram perdoados. E então aqui o Senhor institui neste dia, neste domingo de ressurreição, o que nós chamamos o Tribunal da Confissão. Tribunal belíssimo, no qual o culpado se acusa e reconhece a sua culpa. E aquele que se acusa e reconhece a sua culpa sempre sai absolvido. São as fontes da misericórdia do Senhor. Nunca é demais recordar que este domingo, desde o início da Igreja, foi celebrado como um domingo em que nós somos chamados a ouvir o que diz São Paulo na antífona dessa missa: como crianças, como se fossem crianças, desejai o puro leite espiritual. Desejai as coisas do alto. Desejemos, portanto, beber dessa fonte que jorra do Senhor, fonte de perdão e misericórdia. E nesta onda de incredulidade dos apóstolos, ouvimos neste mesmo Evangelho um outro domingo sendo narrado. São 2 domingos em um Evangelho. 8 dias depois de São João, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Naquele primeiro domingo, Tomé não estava com eles, e eles narraram a Tomé que viram o Senhor ressuscitado, e Tomé não creu. E muitos se recordam apenas da incredulidade de Tomé. Mas é bom recordarmos: por que Tomé não creu? Por que Tomé não creu no testemunho da igreja, que eram os apóstolos? Porque eles não davam mostras de que acreditavam. O Senhor apareceu ressuscitado a eles, o Senhor enviou emissários para avisá-los da ressurreição, e nada mudou. Eles continuaram escondidos com medo e não saíram a pregar o Evangelho a toda criatura. É lógico que Tomé vai dizer: como é que eu vou crer que vocês viram o Senhor ressuscitado se vocês não dão testemunho disso? E então, neste segundo domingo, o Senhor entra novamente na casa fechada e diz a Tomé: põe teu dedo aqui nas minhas chagas, põe tua mão aqui no meu lado, no meu lugar dos cravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Hoje são muitos os Tomés. A grande maioria dos cristãos comportam-se como Tomé, que não crê porque a igreja não dá testemunho. E a igreja somos nós. Nós que dizemos crer, nós que nos reunimos no dia do Senhor para louvá-lo, adorá-lo e fazer a sua vontade. Durante a semana, vivemos como pagãos. Ninguém sabe que nós somos cristãos durante a semana. Ninguém nos vê em oração, ninguém nos vê em louvor, ninguém vê o nosso testemunho. Ninguém vê a nossa alegria da Páscoa. Por isso, o mundo não crê.
pela nossa falta de testemunho. Devemos, portanto, pedir ao Senhor esta fé ardente, infusa pelo Espírito Santo, que faça com que, crentes ou não crentes, batizados ou não batizados, contemplando a nossa vida e o nosso testemunho, possam dizer: esta que eu vejo, crê realmente que o Senhor ressuscitou. Precisamos muito desta fé que dá testemunho. É, muitas vezes, a única pregação que nossos irmãos que não creem podem ter acesso. Papa Francisco dizia há alguns anos atrás: um cristão amargurado, um cristão com cara fechada, um cristão que não dá testemunho, aqueles que o encontram na rua dirão o quê? O nosso testemunho é chamado a ser dado publicamente. Muitos já caíram no engodo, na armadilha do diabo, que diz que religião é algo privado, que religião é para ser vivido na sua casa, na sua intimidade e talvez no templo. Muitos já caíram nessa armadilha do demônio. Não, meus irmãos e irmãs, o testemunho só é válido fora daqui. Não é aqui que é necessário o testemunho. Não é lá no recôndito da nossa casa, quando rezamos, que damos algum testemunho. É no mundo, porque o Senhor nos enviou para levar o seu Evangelho a todas as criaturas. E nós devemos pedir isso. Neste domingo da misericórdia, este domingo que no passado da Igreja se celebrava com a reconciliação da Quinta-feira Santa, daqueles que faziam penitência pública e daqueles que foram batizados no Sábado Santo. Todos eles entravam neste domingo, o segundo domingo da Páscoa, vestidos de branco, para depor a veste da velha criatura e para mostrar ao mundo a nova criatura. Nós que não vivemos isso, imaginemos como era no passado. A multidão de fiéis, no segundo domingo da Páscoa, invadindo as ruas, vestidos totalmente de branco. Que testemunho chamativo, que alegria com que saíam à rua, reconciliados e alegres com a reconciliação que o Senhor derramou sobre eles. Era o chamado domingo in albis, domingo em branco. É domingo, desde sempre, marcado pela misericórdia de Deus. Toda a Sagrada Escritura deste dia nos fala da misericórdia. E aqui, por pedido especial de nosso Senhor Jesus Cristo, na revelação que fez a sua serva Faustina Kowalska, ele pediu que neste domingo fosse celebrada a festa da sua misericórdia. E que neste domingo ele derramaria mais misericórdia ainda do que ele já derrama diariamente sobre nós. E o Papa João Paulo II, atento a esta devoção e a este pedido de Jesus, instituiu este segundo domingo como domingo da divina misericórdia. É motivo de mais alegria ainda para nós saber que o Senhor, que todos os dias nos banha com o seu sangue e água que jorram do seu coração, neste domingo quer nos lavar ainda mais, para que não reste em nós nenhum resquício de apego ao pecado. Mas o Senhor nos recorda, pela sua palavra,
que a sua misericórdia em nós é proporcional à misericórdia com a qual nós tratamos o próximo. São Tiago já nos recorda: haverá no dia do juízo um juízo sem misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos. E, no entanto, no dia do juízo, muitos serão salvos apenas pela misericórdia, porque tiveram misericórdia do próximo. Então, se queremos receber a misericórdia do Senhor, sejamos também misericordiosos, fazer o nosso coração pequeno, colocar-se no lugar do outro para relevar e perdoar as suas faltas. Neste domingo da misericórdia, em nossa paróquia, temos a graça também de termos conosco as relíquias de João Paulo II e de Faustina Kowalska. É muita graça, muita glória e muita misericórdia nesse dia para nós. Nós ouvimos São Lucas nos narrar nos Atos dos Apóstolos, para aqueles que não sabem o que são as relíquias, que a multidão de doentes se esparramava pelas praças e pelas ruas, esperando a passagem dos apóstolos, especialmente Pedro, esperando que talvez Pedro tocasse alguns para curá-los, e que até mesmo pela sombra de Pedro eram curados. Quando Pedro, quando Paulo, quando Barnabé, quando tantos apóstolos tocam, as pessoas são curadas. A primeira impressão daqueles povos que não criam em Deus de Israel era dizer: estes homens são deuses, porque Deus cura. E Pedro, Paulo, Barnabé e tantos outros apóstolos tiveram que dizer: é em nome de Jesus que nós curamos, não é nenhum poder nosso. Nós vemos também que outros esperavam receber do apóstolo Paulo, ou passavam de mão em mão um lenço que havia pertencido ao apóstolo Paulo, e tocavam os doentes e eram curados. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a sombra, o lenço, algum objeto que pertenceu a uma pessoa intimamente ligado a Jesus. O que são as nossas relíquias? Elas não têm poder próprio, elas são partes dos corpos daqueles que foram santificados. Elas são pedacinhos, fragmentos do corpo, das roupas, dos objetos que estes servos e servas de Deus santos tocaram. E então nós pedimos, pela intercessão das relíquias destes santos, que nós também sejamos tocados e curados. Vejamos como a nossa fé, ao contrário do que dizem os outros, é bíblica. A nossa fé nos vem daquilo que nos ensinaram os apóstolos. Nós não cremos que as relíquias, as imagens sagradas tenham poder próprio, mas há ali a presença da santificação de Deus que tocou aquela sua criatura. E é a meta para a qual todos nós fomos chamados: ser santificados pelo Senhor. Pensamos esta graça da efusão do Espírito Santo sobre nós, para sermos tocados por Deus, para também nós, pelo nosso testemunho, sermos relíquia para os demais, presença de Deus para os demais. Que o Senhor assim nos ajude, nos conserve e nos mantenha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.